Fala galera, começando aqui mais uma aula de biologia, a professora Tabita aqui com muita alegria, muito prazer para estar com vocês de novo. E o professor? Sejam todos bem-vindos, meus queridos. Olha, quero agradecer a participação de todos esses estudantes aí do interior do nosso estado. Galera, estou muito feliz, estou recebendo, Tabita, várias mensagens. E daqui a pouco, na hora da nossa interação, a gente vai mandar uns beijinhos para vocês, mas vou aproveitar e falar, Cleidineia, um abraço, meu anjo. Um abraço pra você, pra toda a sua turma, viu? Tô aguardando aí as fotos, né, Tatá? Com certeza. Mandem as fotos Manda, de vocês, manda. realizando as atividades. Coloca o nome direitinho pra gente mandar um abraço pra cada um de vocês aí. Ei, galera, também não é só esse negócio de ficar colocando foto só da sala de aula, não. Muitos dos nossos estudantes são estudantes do campo e também da cidade. Então, tira uma foto do lugar que você mais gosta de ficar, ali. É pra sua turma, sua galera. Ou então, professor, é o meu hobby, eu gosto de ficar na paz. Aí é bem aqui, ó, tira uma foto do lugar que você curte aí na sua cidade, no seu município e manda pra nós aí pra gente mandar um alô pra vocês, ok? Eita, e galera, boa. Hoje a gente vai dar aquela continuação sobre genética, só que a aula de hoje, a aula 10.1, vai ser... Lembra? Nós falávamos da genética que tem 3 etapas. Genética autossômica, vamos falar assim, autossômica, né? O que quer dizer autossômico, professor? São questões genéticas, condições genéticas, você nasce e vai se expressar nas suas células somáticas. Acontece em homem e em mulher. Um exemplo, professor, fibrose cística, diabetes. Diabetes, a proporção, a probabilidade é igual para homem e para mulher. Agora tem aquela genética que envolve somente o sexo. Então a genética que envolve o sexo são questões que é mais, às vezes a ocorrência é maior em homens ou em mulheres. E tem coisas que só estão relacionadas às mulheres e coisas relacionadas somente a homens. Perfeito? Exato. E também existem algumas que estão no cromossomo X, mas só que podem fazer alguma coisa, acontece algo em células somáticas. Então a gente vai, que são células que estão em qualquer órgão no nosso corpo, mas está relacionado com o sexo, tá bom? Então a gente vai falar hoje, né, Tatá, a nossa aula, esses tipos de genética relacionada ao sexo específico, tá bom? Vamos começar então? Joga lá na tela, nosso produtor. Esse aqui é o nosso produtor Lobinho. Aula 10.1, heranças sexuais. Manda ver. Então nós vamos ver esses caracteres. Professor, só lembrando, caractere a palavra caráter ou caractere foi dado por Mendel, né? Que hoje nós interpretamos como característica. Prof, o que são características? Nós vamos ver que as características é tudo aquilo que nós observamos, mas agora voltado somente para o sexo. Determinação do sexo. Hoje nós vamos saber quem é que manda, quem é que determina o sexo. Ei, professor? Não posso nem dizer a controvérsia que não tem jeito. Quem determina o sexo. Só que aí nós já sabemos, vimos, né, Tatá, na última aula. Vamos aqui. Tem que aparecer mais. Back! Nós já sabemos, nós vimos pela lei mendeliana que a probabilidade é uma coisa. A probabilidade de nascer homem ou nascer mulher é 50%. Sim. Mas existem alguns fatores que nós não podemos deixar de levar em consideração. O que, professor? Aí o Mendel falou assim, né? Vamos lá. Qual é a primeira lei de Mendel? Tem que colocar isso na cabeça, meus queridos. Primeira lei de Mendel. Tem um caráter. Toda vez que eu cruzo fenótipos diferentes, vamos lá? Textura é o caráter. Dentro do caráter tem 2 fenótipos. Sim. Liso e rugoso. Toda vez que eu cruzo isso, e na primeira geração, um é suprimido em 100%, Sim. some, e ele só ressurge na segunda em menor proporção, a gente tem essas condições que a gente fala que é uma dominância. Dentro do caráter textura, tem uma dominância. Certo. E aí, é o que Mendel fala, isso é a que a gente espera. Certo. A espera acontecer. Homem e mulher espera acontecer. Como assim? 50% homem e 50% mulher.
Toda vez que gera, tem a mesma probabilidade. Então, isso é o que a gente espera, 50%. Mas quando isso é o esperado. O observado é a população. Se o esperado está igual ao observado, está então nas condições evolutivas, está indo. Agora, se eu olho, o esperado é 50%, mas o observado nasce mais homem ou mulher, aí existem fatores que devemos levar em consideração. Isso ajuda muito a nós entendermos o comportamento, a entendermos o que poderá acontecer lá na frente em relação a quantidade, não só, vamos falar assim, de homens estão nascendo mais homens ou estão nascendo mais mulheres, mas também em relação a condições genéticas de doenças. Existem doenças como as hemoglobinopatias. Coloca aí, meus queridos. Depois manda aí com o seu professor presencial. We cannot forget it. Nós não podemos esquecer. Pessoal? Tá vendo aí? Um abraço para os nossos professores presenciais. Ei, galera! Vocês são a nossa força aí. Hoje tinha alguma coisa no cafezinho. Hoje é que nós estamos no terceiro ano, né? Quase eu bato ele agora. Nós estamos no terceiro ano, mas o bicho tá pegando lá no primeiro e no segundo. Eu tô só observando, tá pegando. Os fortes entenderão. Olha a pipoca, eu não quero ver se quando essa aula for pro ar. Quem tá terceiro passado por esse nível. Galera, o bicho tá pipocando no primeiro. Olha, o professor Jéssica fica só lá, ó. Misericórdia, é mesmo. Agora uma observação boa, viu? A gente lê tudo. Tudo. Não se enganem. A gente lê tudo. Fala, meu Deus. E a gente entende também, né, professor? O esperado, vou fazer um trocadilho. O que eu observo, né, é na vida real. O esperado é que quando eu falo, o esperado tá tudo certo, a gente está enviando. Mas quando a gente vai ao observado, é uma pipoca, meus queridos. Vamos voltar para a aula? Bora, professor. O senhor estava falando do quê, professor? Que sempre temos que comparar determinação do sexo. O que a gente espera e o que nós observamos. Isso é muito importante. Em relação à doença, então, são as hemoglobinopatias. Aí foi onde que eu saí da caixinha. Concentra. Coloca aí, meus queridos estudantes, hemoglobinopatias. E vão pesquisar. Vale, ponto! Fala mais devagar, professor, para eles anotar que eles estão anotando. Hemoglobinopatias. Perfeito. Hemoglobinopatias. Tias. Hemoglobinopatias. Ei. Bora, prova, concentra. São doenças que a gente espera. É o esperado. Só que quando a gente vê o observado, isso nos fala muita coisa sobre as questões que a gente observa aqui, sobre pandemias, endemias e sobre questões ecológicas. Quando aumenta, né? Por exemplo, tem algum fator alterando alguma condição genética, pressão. Você acredita que fatores ecológicos como desmatamento, queimadas, questões que envolvem, né, abrir clareiras, invasões, questões. Ali é uma zona rural, começa a ter invasão de pessoas para morar. Então, essas questões, elas estão relacionadas também com o processo que alguns agentes infecciosos entram em contato conosco. Sim. E aí algumas pessoas têm uma condição genética que ela só vai se expressar se algo de fora pressionar. É aquela partezinha que a gente falou lá dos introns e dos exons, que são importantes para a gente poder entender o contexto evolutivo. Epigenética, lembrem. Professor, isso é pretinho, só que bem aqui é mais escurinho e aqui é mais claro. Ó, é mais clarinho, aqui é mais escurinho. Tá querendo mostrar um look dele? Não, look já foi. Anos atrás. Hoje. Até tem um gordinho. Hoje, não, mas não tem quando vocês estão querendo pegar um bronze, então você não deixa vir sol em determinado lugar. Então a interação do meio
com o seu fator genético, a gente chama isso de epigenética. Algumas vezes, nós temos alguns defeitos genéticos que eles só vão se expressar se algo externo entrar em contato. E aí, isso é bom ou ruim? Aí depende da seleção natural, que a gente vai ver hoje. Meu Deus, isso tudo foi para dar uma introdução sobre determinação do sexo, característica, probabilidade. Olha lá, meu diretor, bota aí atrás de... Atrás de mim não, que fica feio. Ei, volta, diretor! Diretor! Yeah! Little! Eu tenho que... sim, os meus colegas professores. Olha lá, estão aparecendo. no terceiro ano. E os meus estudantes, estamos de volta aqui no estúdio... Lobinho. 3 do Lobo. 3. The wonderful studio, the best of the world, is my director, Little Wolf. O meu amiguinho Ele entendeu, imaginário. você entendeu? Tá bom. Entenderam? É o nosso amiguinho imaginário. Galera, toda essa introdução foi pra gente falar sobre aqui, ó, característica do sexo, determinação, probabilidades. Aí tá aqui, ó, deficiência. Eu não posso mudar esse nome porque tá nos livros. E para mudar os livros, custa caro. Então a gente tem que pensar assim, deficiência não é uma coisa ruim. Muitas vezes a gente escuta mutação é ruim. Deficiência Nem é sempre. ruim. Nem sempre. Lembram da biologia? Meu Deus, vamos fazer uma regressão. Do biology. Biologia. Não se arrepia, não! Biologia. Eu tô falando com o meu amigo imaginário. Biologia. Lá na biologia, nós falamos que as deficiências e tem as aberrações cromossômicas, deficiências e síndrome. Sim. Síndrome é uma coisa, deficiência é outra coisa e aberrações cromossômicas são outras. E muitas vezes esses nomes podem ter um sinônimo. Um peso. Né, de coisa ruim. Não. Quem vai determinar se é bom ou não, coloca na cabeça, é o ambiente. Vou dar um exemplo bem próximo. Covid-19. Todo mundo que está aí, todo mundo está sentadinho. Pensa quando nós estávamos vivenciando a pandemia. I love the little wolf. Oh, Deus. Quando nós estávamos na pandemia, situações. Vou traduzir. Quando eu conseguir. Situações. Na pandemia, tem pessoas que sintomatologia de uma doença é um fenótipo. Então, expressaram a Covid com muita intensidade, pouca intensidade, Média, e pessoas que não expressaram. Tem pessoas que ficaram como se Entraram em contato com o vírus. Tiveram Covid, só Todo que a mundo teve, sintomatologia todo mundo foi muito fraquinha. Exemplo, um ficou só sem paladar. Garganta. O paladar, não tinha paladar, olfato, né? Ou ficaram um pouquinho assim, só resfriado. Outros não, a sintomatologia foi severa. E quem tinham as doenças pré-existentes, que denominaram como comorbidades, exemplo, asma, diabetes, condições cardíacas, então chamaram de comorbidade, mas é pré-existente. Sentiram mais, muitos foram a óbito. Então, quando a gente fala deficiência, alguns desses deficientes, quer dizer, é um conceito, a gente tem que entender esse conceito de deficiente, o meio seleciona. Então, por ser deficiente, ele não teve uma sintomatologia severa da Covid. Outros, por não serem deficientes, tiveram uma sintomatologia mais severa. Esse é um bom exemplo de mostrar que algumas condições genéticas que a gente dita como deficiente, mutado, dependendo de uma mudança no meio, pode ser selecionado para o bom ou para o mal. Por exemplo, a maioria não, as pessoas que tiveram Covid pouco é porque elas eram deficientes em uma determinada questão genética. Que aqui a gente já fala, tem muitos eu estou falando, pessoal, mas que deficiência? No IL6 e IL10, que é uma interleucina.
Isso aí na biologia a gente vai tocar muito o sistema imunológico, de resposta imunológica ao ataque de algum parasita, tá bom? Mas, professor, uma introdução de quase 24 minutos. Sabe o que me reportou toda essa introdução? É que às vezes a gente tem situações na nossa vida, agora vamos filosofar, né? Tem alguns momentos na nossa vida que a gente tem algumas situações que parecem que querem nos paralisar. A gente olha pra gente e a gente diz assim, caramba, eu não vou conseguir. Mas aí vai depender de você. Aí eu vou dizer assim, esse depender de você é como se fosse um ambiente, no caso do exemplo do professor Jefferson falando aqui, que é a seleção que vai agir, que vai influenciar como é que vai ser. Então isso também vai ditar como você vai se comportar. Eu tenho uma determinada deficiência, e aí? Vou morrer por isso? Ou eu vou reagir e vou me adaptar da melhor forma possível para conseguir conviver bem, viver bem com o tempo que eu tiver por aqui. Porque às vezes a gente fica se limitando tanto, porque eu não sei, por isso não sei o quê, porque eu tenho não sei o quê. Então, caramba, viva, faça tudo de melhor, da melhor forma possível com o que você tem. Se você tem isso, se você é assim, bola pra frente. Mas viajei, mas vambora. Você viu aí. Não, tem. Eu entendi. Esse lado que a Tata tá falando, a vida do cotidiano. Projeto que nós vamos fazer, quem sabe, são questões comportamentais. Entra o TDAH, Sim. entra as pessoas que apresentam um comportamento... Tem muitos autistas, né? A síndrome de Tourette, muitas pessoas apresentam algumas condições genéticas e elas têm graus. Graus. O alto, moderado e o leve. E isso tudo as pessoas têm que aprender a lidar com esse tipo de condição genética. E assim como na probabilidade genética, ninguém sabe como assim, eu vou ter, ninguém gostaria de ter algum tipo desses DH ou essas outras deficiências, ou um distúrbio. Mas você já nasceu com ela. E agora? Eu tenho distúrbio. Pois é. Então... Ei, Little! Aumenta a tela aí pra nós. Então, vamos ver as características. Primeiro, em condições normais, professor? What is this? O que é normal? Mano, don't question me. Não me pergunte o que é normal. Mas, em condições normais, eu vou até frisar, porque essa palavra é muito 10. Em condições normais. Me lembrou de física. Ótimo, amarelinho. De pressão, temperatura, condições normais, é muito 10. Condições normais. O que é normal, professor? Para nós, geneticista, é o que eu vejo, o que eu espero, eu observo na população, Bateu. Teoria não, é assim, bateu. O que são condições normais? Se eu espero que uma determinada característica só se expresse em menor proporção, ou se eu espero que ela se expresse em maior proporção, é o esperado, se o observa da população está ocorrendo, perfeito. This is normal. Agora, se não é, professor, por favor, me dá um exemplo. Se tu tá na tua cidade, tu começa a ver escorpião na tua casa, se tu começa a ver peixinho na vala, se tu começa a ver jacaré se aproximando de um ambiente que não é dele, isso é normal? Não. Então, algo está acontecendo. Depende da localidade da pessoa. Não, mas eu tô falando assim, esses animais são animais silvestres que eles vão estar onde? Na floresta. Se eles vão estar na floresta, eles começam a aparecer aonde? Na cidade? Ou o inverso. Eu tenho que encontrar, eu tenho que observar plástico no estômago de uma tartaruga? Claro que não. Não, então isso é uma sinalização que eu observei uma coisa, eu espero uma coisa e observo outra.
Não é uma condição. Algo está errado. Com certeza. Para a genética, se eu tenho que encontrar 75% de uma característica, ou 25%, se eu olho para a população, deu certo? Algo normal. Então não é condição normal. Então vamos levar em condições normais. Eu espero e observo a mesma coisa. Ok. Em condições normais, qualquer célula diploide, professor, o que são células diploide? São células que têm 46 cromossomos, são células que têm toda a carga genética do indivíduo, são diploides. Tem uma parte do papai, uma parte da mamãe, I don't say inside, I say... Vou te bater. Dentro de mim. Contei, 23 pares de cromossomos. Então, quando a gente fala diploide, isso vocês já viram, galerinha, lá na biologia com teacher Silvio Santos, teacher Tabita, desses cromossomos, 44 são autossômicos e temos também um par sexual. E esses 44 cromossomos são chamados de heterossomos. Como assim? O que está escrito aqui, é isso. É isso, professor, sim. Volta lá rapidinho, prof, só para... Você estava colocando lá a célula haploide, né? Uma célula haploide. Tira esse negócio. Célula haploide N, célula de... tá aqui. Tá, Então, isso aqui é célula diploide. Então, isso aqui é uma mitose. Isso é uma meiose. Lá na biologia, blá, blá, blá. Né? Mitose os dois, muito bom. Mitose e meiose. Tá, entendi. Vai. Aqui é uma meiose, mitose. Isso é uma divisão celular mitótica. Ela se duplica e divide e apresenta as mesmas quantidades, os 24 cromossomos. Igual na haploide. Isso. Agora a haploide aqui, meiose, dividiu. Meiose, ele tem N. É porque tá faltando mais um aqui, NN, meiose, mitose. Células germinativas, células autossômicas. Snow? Yes. Como é que fala? Segue. Gorahand. Cariótipo masculino, cariótipo feminino. Diferença. Muito simples, meus queridos. Olha só, esse cromossomo tá dentro do professor Jefferson. Esse cromossomo veio do meu pai, esse cromossomo veio da minha mãe. Cada bichinho pretinho e cinza são as bandagens, são os genes. Os genes que estão no cromossomo do meu pai são idênticos aos cromossomos da minha mãe, número 1. Então, são cromossomos homólogos. Já o cromossomo 2, eu recebi do meu pai, aqui eu recebi da minha mãe. Também são homólogos, o par. Mas entre eles são heterólogos, ou heterossomos, porque a carga genética é diferente. Perfeito, perfeito. Professor, como é que eu faço essa leitura? Muito simples, present tense. Olha aqui. Galera, se você contar comigo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, a gente chega no 22. 22 pares. Certo. Se é par, significa que eu tenho quantos cromossomos? 44. Até aqui eu tenho 44. 45, 46. Certo. Então, cariótipo são 46 cromossomos. Esse é o cromossomo que eu recebi da minha mãe, que é o cromossomo X. Esse é o cromossomo que eu recebi do meu pai, que é o cromossomo Y. Professor, e da mulher? The same. Igual. Tudo isso aqui, igual do homem. Toda a carga genética é igual. Como assim, professor? Esse aqui, são os 44 cromossomos da professora Tabita. Alright. Que é igual ao meu, que é igual ao seu, que é igual ao do professor presencial. This same little wolf, que é igual ao do little wolf. São todos iguais. As cargas genéticas são iguais. O que difere? Difere que o conteúdo, a carga é igual. Por exemplo,
A Tabita tem olho, tem cor, eu tenho olho e tenho cor. Só que aí são as características da minha família. Se são olhos claros, olhos escuros. A Tabita tem maiores. A Tabita tem cabelo liso. O meu cromossomo tem o cabelo liso. Se o cromossomo meu é a mesma posição da Tabita, só que ela recebeu o gene do liso, eu posso ter recebido o gene. Então, o fenótipo. Entendeu? Então, 44 autossomos. Por que são autossomos? Porque são iguais para homem e para mulher. O que difere, olha aí, ó, esse aqui é o 44, tem o 45 e o 46. A Tabita recebeu um X do pai e um X da mãe. Tudo bem? Tudo, então. Voltando, ó, esse é o cromossomo masculino, esse é o cariótipo masculino e o cariótipo feminino. Perfeito. Perfeito? Perfeito. Professor, cromossomos sexuais. Pessoal, aqui, o que nós estamos fazendo? Pegamos o cromossomo de um homem e desculpa. Mulher. Pegamos o cromossomo... Não, é um homem mesmo. Não, pegamos o cromossomo de uma mulher e aqui é o cromossomo de um homem. Sim. Lembrando, cromossomo da mulher é assim, ó, XX. Né, ó, XX. Aí o cromossomo do homem, X, e tem um Y. Tudo bem? Aí o que eles têm? Ó, isso aqui é uma mulher, it's woman. This is man. O que eles têm de igual? X. A carga genética é idêntica. Eu botei aqui. E o que eles têm de diferente? O Y nós colocamos aqui. Então nós estamos comparando só o que eles têm de igual com o que eles têm de diferente. Perfeito. Entenderam, pessoal? Ok. Então, olha só. Quando nós falamos herança, tipo de herança sexual, herança ligada ao X, herança restrita ao X e a herança influenciada pelo X, ou também chamada de parcial. O que significa isso, professor? Gente, que quem tem algum defeitinho aqui, ó, nessa cromática, que é a cromática superior do X, afeta homem e mulher. Quem tem aqui, que é só o homem, afeta só o homem. Agora, as cromáticas aqui, ó, ela é parcial, influenciada. Então, pode afetar homens e mulheres, mas vai depender muito de algumas condições. Certo. Tudo bem até aí? Então, como é que a gente chama isso? Nós chamamos de herança ligada ao sexo. Então, seu Jefferson, quando você for escrever, você escreve direito. Ok. Herança ligada ao sexo. Perfeito. Herança influenciada pelo sexo. E herança restrita ao sexo. Herança ligada ao sexo. HLS. Herança influenciada pelo sexo. HIS. Herança restrita ao sexo. HRS. Então vamos lá. Na herança, né, que é a figura abaixo, é porque o cromossomo X não possui o alelo em relação ao Y. Então ele não tem como fazer uma supressão ou uma interação em relação à bandagem restrita ao sexo. Parte não homóloga. Professor, oi, eu não entendi. É muito simples. Ó, isso aqui é um cromossomo. Aqui é outro cromossomo. Essa cromátide está pareada com essa outra cromátide. Certo. Esse é o centrômero. E aqui, ó, essa cromátide está pareada com essa cromátide. Então, ocorre interações entre os genes que estão aqui. Nós observamos que no sexo masculino não tem bandagem, não tem pareamento, não tem que falar que são homólogos. Por que não são homólogos? Porque esse tamanho aqui, ó, não corresponde com esse. E esse tamanho também não corresponde. Então, temos que também falar que a influência da ligada ao sexo é parcial, porque não é todo gene que está pareado. Exato. Tudo bem? Tudo bem. A gente lembra, prof, nesse sentido aí, do que você está desenhando os cromossomos,
a gente lembra a questão dos cromossomos heterólogos, acrocêntricos, terocêntricos. Sim. Então, heterólogos, acrocêntricos, terocêntricos. Telocêntrico. Devido ao posicionamento do centrômetro. Lembra que a gente já teve uma aula sobre isso? Que aí você vai ter, eles têm que ter do mesmo tamanho, do mesmo formato, para poder esses genes, esses locos genes, manterem aquela característica. Perfeito. Então, a determinação do sexo. É menino, menino. É menino, menino. Gente, Menino! determinação do sexo. O homem, a constituição genética é representada por 44XY. E dá-lhe menino e menina, eita pau. Você tem quantidade de filho aí, ó. Eita. Então, professor, mais um. No mundo, eu tenho que encontrar o quê? Quantidades iguais. Nasce 50% homem, nasce 50% mulher. Mas olha só uma coisa. O indivíduo que forma um tipo de gameta, quanto cromossomos sexuais, produz a carga genética. Então, heterogamético na espécie humana, a mulher é homogamética. Que diabo é isso, meu pai? Determinação do sexo. This, para quem não sabe, man. This forget to thank the girls. Aqui, ó. Homem, na proporção. Volta lá. Na proporção, vamos lá. O homem, ele ejacula. Meus queridos, se ejacular 1000 espermatozoides, metade tem X, e outra metade tem Y. Sim. Se ejacular 10 espermatozoides, metade tem X, outra metade tem Y. Se a mulher ovular, um mês ela ovula pelo esquerdo, outro mês ela ovula pelo direito, é tudo igual, é tudo X. Certo. Então o homem é heterogamético, a mulher é homogamética. Come here, back, little. Joga aí, mantém lá. E pode manter o quadro, eu ia falar, pode manter atrás de mim, mas não pega bem, né? Continua, prof. Continua. Olha só. Não ri, não. Não ri. Faz graça, não quer graça. Não ri, não. Meus queridos, olha só. O homem é heterogamético. Ele tem a capacidade de produzir gametas masculinos e gametas femininos. Gameta é o espermatozoide. A mulher, ovulou pelo esquerdo. É X. No outro mês, ovulou pelo direito. E como a gente percebe aqui, ó, a gente está percebendo aqui, a probabilidade do cromossomo, do espermatozoide do homem fecundar um óvulo feminino é 50%. Nasce 50% homem, nasce 50% mulher. Mas quem determina o sexo é homem. Quem fala aqui, assim, eu que condiciono se nasce uma mulher, porque ele tem gametas diferentes. Mas, professor, quer dizer que a probabilidade de uma mulher ter homem e a probabilidade de uma mulher ter mulher são 50%? Sim. Só que a gente tem que pensar numa coisa. Os espermatozoides, vocês viram lá na biologia, tem a região do acrossomo primário, que são as enzimas que digerem a camada pelúcida do óvulo. E entra, mas só entra a cabeça do espermatozoide para entrar o núcleo. A cauda com a parte intermediária, inside the cell, não entra na célula. Então, professor, é 50% para nascer, mas nasce mais mulher que homem. Aí a gente também tem que lembrar uma coisa. O aparelho reprodutor da mulher, quando ela está ovulando, fica mais ácido. Por ficar mais ácido, os espermatozoides que estão andando lá pelo óvulo. Anda pra cá. Está muito ácido. Os que têm Y não conseguem fazer. Eles estão assim, ó. Aí a acidez, quando a gente... A química correta para encontrar o óvulo. Já os que têm X, eles não perdem essa comunicação. Porque o óvulo, gente, eles não têm olho? Oh, meu Deus! Como é que eles conseguem encontrar o óvulo? O óvulo está lá migrando, não é isso? Pelas trompas de Falópio, indo para o canal da vagina, lá pelo útero.
Quando antes de chegar no útero, que a fecundação tem que ocorrer dentro das trompas. Mas pode ocorrer no útero. O que acontece? Eles estão soltando moléculas, óvulos. Soltam moléculas. E os espermatozoides, quando começam a sentir aquelas moléculas mais concentradas, então estão mais próximos do óvulo. Se as moléculas estão mais dispersas, é porque ele está longe. E o cromossomo Y, que está no espermatozoide, não consegue detectar devido à acidez. Professor, por que a acidez do canal vaginal fica mais ácido? Para proteger a mulher. Porque quando a mulher está ovulando, ela tem que ser protegida, então fica um pH mais ácido e também as condições da flora vaginal da mulher. Por isso que é muito importante. Mulher que está querendo engravidar, sempre tem o acompanhamento do seu médico ginecologista. Perfeito? Professor, então o que acontece? Nasce mais mulher que homem, um fator. É a pré-seleção das mulheres. Elas já selecionam as condições ambientais do trato reprodutor. E outra, depois que nasce homem, aí é social. Olha o esperado e o observado. Como assim? É para nascer 50%. Mas os coitados dos homens já são degladiados dentro do próprio aparelho reprodutor. Já são massacrados. Outra. Tá bom. Isso é um fator. This is true. Não precisa drama não. Não precisa drama não. É verdade. E outra. Isso é uma questão seletiva. Isso é uma questão inata. Isso é uma questão de sobrevivência. A mulher não pode se prejudicar, ter uma infecção na hora que ela está ovulando, porque ela vai produzir uma... Ela está se protegendo. Lembre, the baby is... The baby is... Não, mano, não speak English. Um parasita. Na biologia, vocês lembram que o bebê é um parasita. Ele é um parasita. Ele é externo. Ele está ali dentro. Então, ela tem que se proteger desde a concepção. Perfeito? Bora. E outra, no ambiente. Você falou para mim, hoje tem que falar. E a seleção social. Quem está exposto às condições sociais? Violência, droga, trabalho. Homem, ele é mais exposto na juventude. Parece que tem o peito de aço, eu posso tudo. A maioria deles. É mesmo. Isso aqui são questões sociais. Que por isso, e quando, meus queridos, você olha para a sala de aula, tem mais homem ou mulher? Mulher, mas são fatores sociais. Mulher engravida, ela não para de estudar, não. Vai, mulher. O homem para. São questões sociais. Cara, dá um podcast. Dá mesmo? Ok, isso é só pra vocês verem que quando a gente olha o que Mendel falou, é para nascer 50%, mas não nasce, o esperado não está de acordo com o observado. Fatores sociais, fatores de seleção natural e condições socioambientais. Perfeito. Tudo tem que ser avaliado e colocado. Little! Bora lá, galera! Vamos falar um pouquinho das deficiências, tá? Aí a gente vem para o daltonismo. Dá umas 3 aulas. Dá. Daltonismo. A gente já falou dessa doença, né? Que ela é provocada por um gene recessivo. Então, quando a gente olha para cá, ó. Mulher daltônica. Gente, uma coisa muito importante aqui, Tatá. Vai, meu amor. Daltonismo. O daltonismo, quando a gente vai ver aí, ó. Quem é a maior frequência de daltônicos? Mulher. A maior frequência, Tatá, é aqui. Por causa se eu tiver isso. Porque a mulher sempre vai ser portadora. Oh, deficiência boa! Que quem manda isso para os seus filhos? A mulher! E professor, hemofilia está ligado ao X. Então a gente espera o quê? Que nasça homens e mulheres hemofílicos, mas a proporção maior é de quem? De homens. Porque a mulher é portadora, ela é privilegiada. Ela silencia um gene defeituoso. Ela só porta, ela não expressa. Os menininhos, coitados. Mas isso é uma questão de sobrevivência. A mulher já menstrua todo mês. E se for deficiente, ela não vai ter condições de ter um filho. Seleção natural. Então essa seleção natural veio para manter a nossa espécie aqui. Porque se a mulheres hemofílicas sofrem. E é muito hoje tem condições de ela terem filhos.
Mas é uma questão para um podcast. Perfeito. Agora, calvície! Isso, meus queridos, vocês estão vendo aí, ó? É ligado ao quê? Influenciada pelo sexo. Essa é a melhor. Back! Aqui pra nós! Meus queridos, Putil, já viu uma mulher careca? Você não encontra mulher careca. Sabe por quê? Porque os genes estão nelas. E aí você é filho de uma mulher que tem um gene portadora? Você é careca. É isso, verdade. Foi mamãe que mandou isso pra mim. Porque elas que têm... Professor, mas era pra ter mais mulheres carecas do que homens. Aí que tá o negócio. Elas não são portadoras. É porque é influenciado. Como influenciado? Mulheres que têm problema. Meninas das minhas escolinhas aí! Olha a água. Vocês, meninas, tem queda de cabelo? Tem. Quando? Quando o bendito do meu namorado me estressa, o cabelo cai mais. Onde aquele desgramado tá fazendo? É prova de biologia. Aí o cabelo, quando a mulher tá estressada, o gene ativa e tem maior queda de cabelo. Verdade. Só que aí, elas compram shampoo. Shampoo para amenizar a queda. Isso é psicológico. O shampoo não vai amenizar, vai limpar o bulbo capilar. Só que ela sabe, o desgramado tá fazendo alguma coisa. O namorado tá estressando, o desgramado tá fazendo alguma coisa. Só que ela sabe inconscientemente que ela está usando o shampoo e diminui a queda. É incrível, Isso né? que é influenciado pelo sexo. Até nisso, the woman's protect é protegida. Ficou interessado, meus queridos? Daqui a pouco a gente volta para fazer aquele bate-bola, jogo rápido e observar mais direitinho essas questões de influenciado pelo sexo. Perfeito. Tchau. Beijo.